Nós aí, nós volta de volta com mais um vídeo aqui no canal Boteco do Mengão Oficial. Fiz um corte aí do canal Jogo Aberto, a reportagem falando sobre a grande goleada do Flamengo ontem sobre o Vasco da Gama. Antes de mais nada, quero pedir você que não é inscrito no canal, que por favor se inscreva, deixe seu joinha, compartilha, tá? Ah, mas só eu vou me inscrever? Mas não se preocupe, que é de grão em grão que a galinha enche o papo, tá beleza? Então eu conto com a sua inscrição para eu continuar fazendo esse trabalho. Se você gostou aí da vitória do Mengão, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo e também de se inscrever. Se você gostou dessa goleada, vamos fazer uma goleada de inscrição aqui. Se inscreva você também nesse canal, não vou enrolar mais, vamos embora lá pro vídeo, vamos ver o que Denilson, Renata falaram aí e mais alguns outros repórteres falaram aí sobre a grande goleada do Flamengo sobre o Vasco, a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco na história do Campeonato Brasileiro. Cara, show de bola. O Vasco começou ganhando, o Flamengo virou, atropelou e deu aquele chocolate. Parece aquela brincadeira, vira com 3 e acaba com 6. E foi mais ou menos assim, quando o Vasco fez um gol, o Flamengo gritou truco, o Flamengo gritou pra ele, 6 ladrão, aqui não! Vamos embora então pro vídeo. Quem se deu bem no final de semana, tanto quanto o Real Madrid, ó, Flamengo, Dedê deitou pra cima do Vasco, 6-1, era a estreia do técnico Álvaro Pacheco no time vascaíno, e a equipe do Tite, o Tite não era retranqueiro, hein? 6-1, que passeio e saiu perdendo. Rivais dividindo as arquibancadas, algo cada vez mais raro no futebol brasileiro. De boina, Álvaro Pacheco estreou no comando do Vasco. E logo aos 8 minutos, Puma Rodrigues cobrou lateral. Davi Luiz, De La Cruz e Galdames tocaram na bola, até ela chegar para Verratti abrir o placar. Aos 28, começou o pesadelo cruzmaltino. Maicon saiu jogando errado. Arrascaeta ajeitou e Everton Cebolinha, sem deixar cair, bateu no canto para empatar. Cebolinha tentou do meio de campo. Léo Jardim tirou onda, dominando a bola no peito. No lance seguinte, o atacante arriscou e o goleiro colocou para escanteio. O Fla cobrou rápido e Cebolinha achou Pedro, que de peito virou a partida. Em mais um lance de escanteio, Cebolinha mandou na área e Davi Luiz, sozinho, fez o terceiro. Para piorar a situação dos vascaínos, já nos acréscimos do primeiro tempo, João Vitor acertou esse carrinho em De La Cruz. E depois do VAR chamar, o árbitro Braulio da Silva Machado decidiu expulsar o zagueiro. Após a revisão, foi constatado que o atleta número 38 atinge seu adversário com uso de força excessiva, a sola. Na etapa final, o massacre continuou. Logo aos 6 minutos, Pedro tocou, Arrascaeta ganhou de Léo e cavou para marcar o quarto. Depois foi a vez do uruguaio fazer uma jogadaça, passando por 3 defensores para deixar Bruno Henrique na boa para ampliar. A 10 minutos do fim, Gabigol foi chamado para entrar pela primeira vez depois da polêmica foto com a camisa do Corinthians. O agora número 99 foi hostilizado pela torcida. Mas no último lance do jogo, recebeu de Wesley para dar números finais à partida. Na comemoração, beijou o escudo e foi aplaudido pelos rubro-negros. Clima de festa com 6-1 no placar. Uma goleada que vai ser assunto por muito tempo. Se tornou a maior do Flamengo sobre o Vasco em toda a história do Clássico dos Milhões. Fazer parte
da história, sem dúvida nenhuma, motivo de orgulho para qualquer jogador de futebol, e hoje a gente sai daqui muito feliz, principalmente pela retomada mental dentro da partida. Você começar um derby, você já toma um gol ali logo no início e você conseguir ter a consciência, a tranquilidade de continuar com o plano, plano que já tinha sido montado para antes da partida, isso mostra muita maturidade na equipe. Depois a consciência de manter a humildade dentro da partida e manter jogando da mesma forma e tentando gol a todo instante, sem gracinha. Resultados que colocam o rubro-negro na liderança do Campeonato Brasileiro. A temporada não acabou, mas a gente se encontra agora num momento muito mais coeso e muito mais consistente do que aquilo que a gente vinha apresentando há um mês atrás. Já o português Álvaro Pacheco viu que vai ter muito trabalho. Apenas 1 ponto separa o Vasco da zona de rebaixamento. Acho que hoje, sem dúvida nenhuma, aquilo que eu tenho que dizer é pedir desculpa nos olhos. O responsável, enquanto líder, sou eu. Agora também já falei isso aos meus jogadores, é sentirmos esta derrota, que foi um peso, foi algo que nós não queríamos nem pretendíamos, mas temos de ter agora a noção do que é que nós temos de fazer para nos tornarmos mais fortes. Bom, tá aí pro Álvaro Pacheco a pior estreia possível, uma goleada histórica. Esse dia 2 de junho de 2024, retorno da Série A vai ser marcado por essa goleada, não é? 6-1, o Flamengo começa perdendo, toma o gol do Verratti e aí o Cebolinha aparece, na minha opinião, um cara que se destacou demais no primeiro tempo especialmente, e já consegue empatar, aí vem Pedro, aí vem Davi Luiz. 3-1, expulsão do João Vitor, vai para o segundo tempo muito mais tranquilo. Exatamente, e volta para o segundo tempo com a mesma ambição, com a mesma vontade em querer fazer o resultado, né? Em querer dar o show, dar o espetáculo, porque foi um time muito mais compacto do que outros momentos que a gente viu o Flamengo. Óbvio que a expulsão do João Vitor, ela foi ali um divisor de águas, se pode dizer assim, porque o Flamengo continuou tendo espaço, continuou jogando com intensidade. Gostei da entrevista do Arthur Pacheco, porque ele fala, poxa, a gente tentou colocar... Álvaro Pacheco, ele tentou colocar algumas coisas novas, né, de metodologia do trabalho dele, mas quando o time perde o jogo, começa a perder o jogo, volta a cometer os erros que cometeram antes da chegada dele. Então isso mostra que ele teve uma boa leitura, vai ter um tempo agora para poder trabalhar, ajustar, colocar ali um pouco do que ele pensa como futebol. Para o torcedor do Vasco, por essa mudança de treinador, um pouquinho mais de paciência. Óbvio que dói demais perder da forma que perdeu num clássico, mas é uma chegada nova de um treinador, de um trabalho novo, metodologia nova. Então tem que ter um pouquinho aí de paciência o torcedor vascaíno. E como filosofia, a torcida do Flamengo adora goleadas, times ofensivos que vão para cima do adversário. E o Davi Luiz foi muito feliz quando ele disse que mesmo tomando um gol do adversário, eles não abandonaram o plano, o que tinha sido planejado para essa partida. E aí o Flamengo foi para cima. Vimos no final das contas o Gabigol também, no apagar das luzes do jogo, fazendo o 6º gol. E ele que entrou em campo finalmente, depois da polêmica com a camisa do Corinthians, foi vaiado, muito vaiado, na entrada no gramado. Mas na hora do gol, aí a torcida se divide, comemora, tem uma idolatria por ele. Então, ele sabe que vai ter que aguentar por um tempo essa pressão e até definir primeiro a situação dele lá no CAS, no Tribunal da FIFA, e depois para ver se continua ou não no Flamengo. Vai oscilar esse sentimento do torcedor com o Gabigol, né? A gente falou aqui, Loirão, da resposta que ele tem que dar dentro do campo, jogando, aproveitando as oportunidades, seja, enfim, como titular, como reserva, que hoje a realidade do Gabigol é ser reserva do Pedro. Ele entra, o jogo praticamente já resolvido. Também acho que o Tite coloca ele em campo justamente porque o resultado já estava feito, já estava pronto, por isso dá a oportunidade para ele sentir também esse termômetro, porque ele não tinha sentido ainda o termômetro do torcedor jogando no Maracanã, e ele sentiu que não tem ali uma unanimidade por mérito dele, né? Ele que construiu esse sentimento negativo hoje com o torcedor. Agora resta o tempo, tendo a oportunidade de dar a resposta dentro do campo para tentar reconquistar o torcedor flamenguista. E falando nisso, Marcos Braz comentou sobre a questão da renovação ou não do Gabigol e ainda tinha uma expectativa de venda do Fabrício Bruno. Não aconteceu. Assuntos para Marco Braz. Vasco e Flamengo. Temos personagens do jogo? Então vamos lá. Eu acho que a dimensão a gente não tem, a gente estava muito focado pelo trabalho, por continuar mantendo a performance, mesmo tendo sofrido gol. Foi a primeira virada nossa esse ano. Sim. Então manter o equilíbrio, conseguir construir a nossa vitória e sempre
a gente preza muito de buscar o próximo gol, né? De não acomodar, de continuar. Também por o ano passado a gente ter chego na reta final, olhando para uma questão de saldo e vendo que era uma dificuldade para nós como equipe também tirar uns saldos devido à pontuação. Podia chegar à pontuação, mas o saldo era muito distante. Então o nosso pensamento foi muito pensando a longo prazo do campeonato e o próximo gol e continuar performando, assim. Talvez daqui a um tempinho a gente consiga olhar para trás dessa maneira que tu falou e ter esse prazer de ter esse grande dia, desse grande jogo. Este resultado aconteceu, o responsável sou eu enquanto líder, enquanto treinador. Foi um resultado que nós não queríamos, que nós não pretendíamos. Acho que aquilo que foi também os primeiros minutos daquilo que nós fomos capazes de realizar, acho que o Vasco até, olhando um bocado que aquilo que foi o jogo, nós até entramos muito bem, entramos a equilibrar o jogo, a controlar o jogo, fomos capazes de marcar um gol e tivemos situações para poder fazer o segundo, mas depois quando sofremos um gol a equipa perdeu um bocadinho aquilo que é o controle emocional, culpa minha, por isso é que o que eu tenho que dizer aos torcedores é pedir desculpa. Professor Pacheco pedindo desculpa para a torcida do Vasco. Desde aquela entrevista do Josh Wander, da 777, lá em março de 2022, o Vasco só ganhou um jogo do Flamengo. Naquela entrevista ele disse que nunca mais o Vasco iria enfrentar o Flamengo com desvantagem, alguma coisa... Em desvantagem de orçamento. De orçamento. E de lá para cá foram 8 jogos com 6 vitórias rubro-negras, 1 empate, 1 vitória do Vasco e a de ontem histórica, uma goleada marcante, né? 6-1. Sabe quantos gols o Flamengo marcou nesses 8 jogos contra o Vasco? Quantos? 18. Dá uma média de mais de 2 por jogo. Mas 18 mais 6 só ontem, né? O que aconteceu? Lembrando, para a gente falar um pouco do lado do Flamengo, para destacar um pouco. O Flamengo fez 6 ontem, tinha feito 4 no Bolívar, 3 no Milionários. 2 no Corinthians. 2 no Corinthians. O Flamengo tá fazendo gol. Ontem arrebentou a boca do balão. E o Vasco tomou 4 do Criciúma outro dia. Ontem levou 6. Pior defesa do Campeonato Brasileiro. Pior defesa do Campeonato Brasileiro. 17 gols sofridos. E aí, juntou tudo isso e acabou com aquele equilíbrio de rivalidade, ô Dona? Equilíbrio de rivalidade? Há muito tempo não tem esse equilíbrio, né? Essa é a verdade. O Flamengo ele tá em outro nível esportivo. E econômico. Econômico, né, de gestão, de elenco, comissão técnica. O Flamengo vem sendo um protagonista do futebol sul-americano, né? Brigando por todas as taças, levantando muitos títulos. E o Vasco vive uma situação pré-SAF, já no associativo, muito complicada, acumulando rebaixamentos, não conseguindo ser competitivo. Pós-SAF, você quer dizer? Você falou pré-SAF? Já desde a época do associativo, né? Tá, desde antes. Antes da SAF também já era uma situação muito complicada. A gente tem o quê, Breilha? 23 anos aí de um Vasco reconhecível para quem conhece a grandeza e a história do que representa o Vasco da Gama para o futebol brasileiro. Então, assim, essa goleada que a gente viu ontem, a maior da história do Flamengo no Clássico, esse 6-1, ela já estava sendo ensaiada há muito tempo, Abel. Há muito tempo. Se for pegar a história do Clássico, recorte recente, o Flamengo deu algumas goleadas no Vasco. Até com o Sampaoli. Recentemente, no último Campeonato Brasileiro. Foi com o Sampaoli? 4, né? 4-0? Não lembro se foi 4-0 ou 4-1, já perdi até as contas aqui. Mas já estava sendo ensaiada há muito tempo por conta dessa diferença, né, de projeto, por conta da qualidade que o Flamengo tem e toda a fragilidade de tudo que acontece, no amadorismo do Vasco, as escolhas erradas. Isso ontem se tornou uma certeza, se tornou algo concreto. E eu vou te falar, pelo que foi o jogo, ficou barato. Era para ter sido mais. 30 finalizações do Flamengo no jogo. 18 chutes no gol. E aí, a gente vai de novo aí para falar sobre o Tite, né? É um momento muito positivo do Flamengo na temporada. O Flamengo está crescendo coletivamente, está mostrando evolução. Acho que ele encontra o time ali com o De La Cruz como o segundo homem, o Gerson muito bem ali como meia pela direita,
O Cebolinha, ele gera um impacto muito grande na esquerda. O Arrascaeta ontem voltando a jogar bem. O Pedro, artilheiro do país. O Flamengo está produzindo... se movimentando, né? Mais pelo lado esquerdo, mas, por exemplo, ele fez a jogada do gol do Pedro pelo lado direito. Sim, né? Ali no escanteio curto, né? Cobrado. Jogada trabalhada. Então, assim, o Tite ele foi muito cobrado, acho até com razão. O Flamengo não vinha apresentando um bom futebol, né? Um time muito previsível, muito engessado com bola. Mas ele conseguiu encontrar a solução, ele conseguiu encontrar a melhor engrenagem possível. O Flamengo ontem produziu e amassou o Vasco, encaixando pressão na série de bola, não pisando no freio. Ontem, o torcedor do Flamengo, que gosta muito desse DNA ofensivo, se sentiu representado, né? Foi uma festa rubro-negra. Por quê? Aplicou um 6-1, que era para ter sido mais. Das 30 finalizações, 18 foram no gol do Léo Jardim, que teve que trabalhar demais. E aí você tem gol do Gabigol, você tem gol do Bruno Henrique, você tem gol e grande atuação do Arrascaeta, Cebolinha deitando gol e rolando, gol do Pedro, ou seja, os símbolos dessa era vitoriosa do Flamengo fazendo gols, né? Uma grande atuação, a melhor apresentação do Flamengo 2024, assim, disparada. E tem gente... E é isso aí, você que assistiu esse vídeo até agora, agradeço muito por você ter assistido, ajuda muito no crescimento do canal. Então não se esqueça de deixar seu joinha, de compartilhar, de se inscrever no canal, ajudar nesse projeto aqui para que a gente possa bater 10 mil logo, bater 10 mil inscritos rapidinho. E para isso eu conto com a sua inscrição, tá beleza? É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Amanhã tem mais vídeo, tá? Amanhã tem mais vídeo. Você gosta de vídeo igual esse? Amanhã tem mais, tá beleza? E é isso aí, fiquem todos com Deus e muito obrigado.